E aí galera, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do canal Passaporte Missionário. E hoje eu vou estar entrevistando a Bruna e a Carol. Eu sei que eu já apresentei vocês, mas eu queria que vocês se apresentassem também pro mundo, pras pessoas. Então se apresentem. Ele tá gravando mesmo? Eu Ele tô tá confusa. gravando. Ele não tá... Eu achei que ele tava Tô treinando. gravando. Eu achei que ele tava treinando. Já comecei tudo aqui, tá tudo Eu errado. sou a Carol, eu sou de Santa Catarina, eu estudava no IAESC, eu tenho 18 anos e eu acabei de passar em medicina aqui pra UAP. Oi, galera. Eu sou a Bruna. Também estudei no IAESC, sou de Santa Catarina, mas nasci no Rio Grande do Sul e eu tenho 17 anos e também passei pra UAP. Vem cá, me digam se isso é verdade. Vocês fizeram a prova da UAP e passaram de primeira? Sim, graças a Isso Deus a mesmo. gente conseguiu de primeiro. Então com certeza vocês são a pessoa certa que eu quero entrevistar hoje. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria saber é por que vocês escolheram estudar na UAP. Quando eu tinha 8 anos, eu sempre quis fazer medicina, mas quando eu tinha 8 anos, meus pais vieram aqui pra UAP pra uma viagem com os pastores e tudo mais. E eles conheceram a universidade é muito linda, é incrível aqui o ambiente. Então eles voltaram pro Brasil e começaram a falar pra mim da UAP. E aí eu fui vendo vídeos e fui conhecendo pessoas que estudaram aqui, foram falando. E aí eu comecei a nutrição de estudar na UAP, porque aqui é um ambiente cristão, onde o foco é a missão, e era uma coisa que eu queria muito desde pequena, que era ser missionária. E é medicina numa universidade adventista, coisa que a gente não tem no Brasil. Além de ser uma cultura nova, toda essa coisa de aprender espanhol, conhecer gente de várias partes do mundo, que é muito bom também. E tu, Carol? Desde pequena também eu sempre sonhei em fazer medicina e aqui na UAP, por ser uma universidade cristã, por ser, assim, dentro dos princípios que eu guardo, porque assim, compara esse ambiente que a gente tem aqui, isso aqui é como se fosse uma cúpula fora da realidade, essa vila inteira que tem aqui. E eu sempre gostei muito disso, por eu ter estudado em um internato antes também, eu já ter tido a experiência de ser muito incrível. E também pela questão do depois. Aqui a UAP abre muito mais oportunidade para a gente. A gente pode conseguir uma residência na Faculdade de Loma Linda, que também é outra universidade adventista fora. Pode também pegar vários países da América Latina também, você pode trabalhar. Além de ter, assim, a residência, para você conseguir fazer o Revalida de volta para o Brasil, a faculdade é muito bem cotada. Mais ou menos 80 a 90% dos alunos que fazem o Revalida passam. Então, assim, pela excelência desse lugar. Agora me diga uma coisa, antes da prova, vocês estavam com medo? Meu pai, eu tava Claro. em pânico. Gente, eu achei que eu fosse, tipo... Eu tive todas as fases, assim, parecia uma montanha-russa, assim, emocional. Às vezes a gente tava, tipo, nossa, eu vou fazer prova da UAP. Às vezes tava, tipo, meu Deus, eu vou morrer, eu não vou passar. É bem louco, assim, você fica com um emocional muito abalado e é muito confuso pra você. Aquela pessoa, você tem que passar, não passo, passa, não passo. É triste. Eu já tava me conformando assim, não, se eu não passar, tudo bem, calma, se eu não passar, tudo bem. E eu tava para pegar a carteira de motorista, e aí eu pensei assim, não, no dia da prova, no dia do resultado da prova, aí eu pensei, não, eu vou primeiro ver o resultado da prova, aí se der ruim, eu pego a minha carteira e depois eu fico feliz. Aí, quando eu passei, eu fiquei tipo, oh, meu Deus. E se fosse para dar uma dica para alguém que está nesse momento agora, com super medo da prova, que está nesse momento de preparação, quem sabe, mas está com esse medo, o que vocês teriam a dizer? Eu vou dizer por mim, assim, acho que é respirar fundo, se acalmar. Porque se for pra você vir pra cá, Deus vai encaminhar as coisas. Se não for pra ser, então nada vai te colocar aqui dentro. Mas acho que é questão de você se acalmar, aceitar o que você sabe e botar nas mãos de Deus e dar o seu melhor. Porque não adianta, tipo, você querer vir pra cá e não estudar, não fazer nada. Então essa coisa de se acalmar, estudar, dar seu melhor, deixar nas mãos de Deus e vai lá. Segura na mão de Deus e, como a Bruna falou, se for para você vir, você vai. Esse lugar aqui é um lugar de Deus, assim, não tem... Ele guia as pessoas que estão aqui. Amém. E acho que outra coisa também é não interior... Tipo, quando as pessoas normalmente ficam muito ansiosas ou nervosas, elas acabam guardando tudo isso dentro delas. E aí a pessoa acaba ficando mal. Então a questão também é você extravasar isso, você não ficar guardando esse sentimento, senão você acaba também indo mal na prova ou não conseguindo o que você quer. Quanto tempo de preparação para a prova da UAP vocês tiveram? Olha, preparação psicológica... Foram É, algum tempo. Mas assim, preparação pra prova,
Acho que é uma coisa de todo o ensino médio, assim, né? Desde a época da Sim. escola, porque o vestibular é um acúmulo de vários conteúdos. Então não tem como a gente já prestar, tipo, uma semana antes da prova ou um mês antes. Então a questão é, tipo, ir prestando atenção no conteúdo ao longo de todo o ensino médio, de toda a escola, e pegando uns pouquinho, pouquinho. É que na UAP não cai todas as matérias no vestibular, né? São algumas matérias. Então focar nessas matérias. Isso. E então era ao longo de todo o ensino médio que a gente foi focando com questão de notas. E aí, pelo menos pra mim, um mês antes da prova, eu foquei só pro vestibular da UAP. Entendi. Que é diferente, né? Então a gente focou só pro vestibular da UAP. Também foi nesse... Isso. Como a gente estudava no IASC antes, a gente participava de grêmio, de orquestra, de... Tudo que tinha de aquele- tudo que tinha lá, a gente estava enfiado. Então, a gente tinha muito pouco tempo. Então, de preparo mais sério, foi... As minhas férias, assim, foram só afundada no material da UAP. Assim, não saía, não fazia nada, passava o dia estudando. Mas, é claro, isso somado aos 3 anos, Que eu já- já pensava assim, Sim. não, eu quero fazer medicina, tenho que agir de forma diferente. Entendi. Tu já falou um pouquinho que a prova é um pouco diferente. Então eu te pergunto quão diferente ela é, como é e se ela é difícil. Eu não diria que ela é difícil. Eu digo que, principalmente pra gente brasileiro, ela é muito diferente do que a gente está acostumado. Porque a gente, na escola no Brasil, a gente é preparado ao longo de todo o ensino médio para questões de Enem, questões de vestibular, que são aquelas questões muito compridas, que é 1 milhão de textos e no final uma perguntinha que, né, muito pequena. O vestibular aqui da Argentina, da UAP, é diferente porque as questões são questões muito curtas e muito diretas. Então ou tu sabe o conteúdo ou tu não sabe, porque não tem texto para você tentar dar uma enrolada. Tu tem que ir ou não. E uma coisa também que é diferente é que aqui o vestibular, principalmente na matéria de física e química, tem detalhes que no Brasil as questões de dão, tipo, a velocidade da luz, umas coisas assim. E aqui não, o vestibular já pede que você já saiba disso. Mas acho que é principalmente isso. A questão é mais curta, então você já tem que saber o conteúdo, não é aquela coisa de ficar enrolando. Então cansa menos, mas você tem que pensar mais porque as questões são... E também outro detalhe sobre a prova em si é que ela é feita online, é feita no computador. Então ela é feita em 2 fases, de manhã a gente faz 2 matérias e de tarde faz as outras 3, pelo menos a nossa foi assim. Onde vocês fizeram a prova? A gente Nós fez... fizemos no IACS. Isso. Então, se eu não posso, não tenho a condições de vir para cá, para o UAP, tem eu vários tenho como lugares fazer por lá aí. no Brasil. Tem vários Tinha no polos. IACS, IAP, UNASP, IAN. É. A gente tem um amigo da nossa faculdade que é o indiano, né? Porque na nossa sala tem gente de tudo que é lugar do mundo. Tem um indiano que fez a prova no Nepal. Então, assim, tem vários pontos de prova. Não é um negócio assim, tem que vir aqui na UAP pra fazer a prova. Não, você pode fazer em qualquer lugar. Só para dar uma contextualizada para quem não sabe, o IACS, o IAP são internatos adventistas do Brasil. E tem em vários estados. Então, dependendo de onde você mora, você pode ir até esse internato e fazer a prova lá. Não tem nenhum problema. Inclusive tem no Brasil e fora do Brasil, né? Como você falou. Sim, tem no vários mundo lugares. inteiro. E as matérias que caem no vestibular são física e matemática com uma matéria só, biologia, bíblia, compreensão leitora, que no caso é o espanhol, a questão de interpretação de texto, essa coisa mais básica. Uma pergunta que sempre me fazem é: a prova é em espanhol ou em português? É em espanhol, gente. É em tá espanhol. a Claro que é em espanhol. Se você... Claro, no Brasil a gente tem vantagem de a língua ser parecida, Eu entendi. mas... Mas se eu não sei falar nada de espanhol, vocês acham que eu ainda tenho alguma chance? É que como não é um espanhol difícil, não é aquele espanhol carregado, cheio de expressões, não, é um espanhol mais assim, pelo menos eu achei mais suave, digamos Entendi. assim. Vocês sabiam espanhol antes de vir pra cá? Só o que a gente aprendeu na escola, assim. Bem básico, e claro. E eu tinha também a lição em espanhol. Então, ano passado, segundo ano, terceiro Isso ano, é tava uma com a lição em coisa boa. espanhol, então assim... E pegava quando tem o material da UAP, quando você estuda pelas apostilas, você se acostuma, acaba se acostumando a ler em espanhol. São, claro, tem palavras diferentes, mas a maioria das coisas, assim, é fácil de compreender. É uma língua parecida. É que tem algumas expressões, assim, química, coisas assim, que no Brasil a gente fala de uma forma, mas no espanhol é outra. Então dá uma olhada nesse material que a UAP
tem, assim, de pré, é interessante para ter uma noção, assim, de quais conteúdos caem mais, pra ter uma noção. Então, quem sabe a dica que tu deu é importante. Se você já tem a oportunidade de ir se cercando com o espanhol, como no caso da Bruna, que já tinha lição da Escola Sabatina, que é um material que ajuda a leitura da Bíblia, ajuda a estudar a Bíblia, ou quem sabe o seu celular, colocar em espanhol, você já vai se acostumando com a língua. Outra parte que deixa todo mundo preocupado é a entrevista. Como é a entrevista? Ela é online, ela é presencial, como é que é? A gente fez online, porque quem mora aqui perto ou pode vir até o app tem a opção de fazer aqui a presencial. Mas como a gente estava no Brasil, não tinha como vir até aqui, então a gente fez pelo Skype. Aí eles te mandam um e-mail falando o horário que você vai estar. Não é horário tipo fixo, vai ser 10h30. Eles falam mais ou menos um período de tempo onde você vai poder ser chamado pelo Skype, então você tem que ficar sempre atento ali olhando. E aí eles te mandam, tipo, vamos te ligar agora. Aí você fica louco. Entra em pânico. Aí eles te ligam assim, aí são 2 pessoas que fazem entrevista contigo. E elas fazem algumas perguntas assim, pra te conhecer. Mas vocês fizeram a entrevista na casa de vocês, então no computador de vocês? Na nossa casa, no nosso computador. São só perguntas para saber os motivos que você tem para vir aqui, para conhecer um pouquinho de você, para ver se é isso, realmente isso que você quer. Outra coisa, pra medicina, a gente tem que mandar antes de fazer a prova, acho que foi o quê? Em dezembro, acho que a gente mandou, é um currículo que você tem que mandar. Das atividades sociais que você já fez com a comunidade. Porque aqui a UAP, ela busca, tipo, uma pessoa completa. Ela quer uma pessoa que esteja preocupada com a comunidade, que seja alguém cristão. Ele procura o combo, né? Ele quer montar um profissional completo. Então, por isso, você vai ter que mandar um currículo dizendo, tipo, atividades sociais que você já fez, coisas que você participa na igreja, atividades tipo, eu já fiz aula de inglês, já fiz aula de música, já fiz aulas. Só contextualizando, a prova da UAP, ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa que tem é o currículo, que você pega e envia. São todos os trabalhos sociais que você já fez. Tem que mandar fotos. Como aqui tem mais ou menos um foco de missão, eles querem saber tudo que você já fez. Como a Bruna explicou. Segunda etapa... E tem a carta de recomendação também, que tem que enviar a carta de recomendação. Isso faz parte do seu currículo. Então, se você conhece, por exemplo... Professor, pastor. Tem algum pastor da igreja, ou já estudou em escola adventista, participou de desbravador, alguma coisa assim. Mesmo se você já fez algum trabalho na sua cidade, ajudando, não sei, orfanato, visitou um asilo, tudo isso conta. Tem que mandar também histórico escolar. Então, tudo que você fez no ensino médio também vai contar muito. Tem os trâmites. As notas de escola também contam. Segunda parte é a entrevista. Essa entrevista é a que a gente acabou de explicar. E a terceira parte? A terceira parte é a prova. Então, como conta? 20% é do seu currículo, 20% vai ser da entrevista e 60% vai ser a nota da sua prova. Dessa nota da sua prova, cada uma das provas tem 40 questões, a não ser a de física, que tem 30 questões, por ser uma prova mais extensa. Mas de cada uma das matérias, você tem que alcançar um mínimo de 60%. Que no caso seriam 24 questões para as matérias de 40 e 18 para de física. Depois disso, é só esperar. A angústia de você esperar o resultado, gente, você quase morre. 10 dias. Agora, uma pergunta muito semelhante com a anterior que eu fiz, mas que também me fazem é: a entrevista, ela é em espanhol ou é em português? Ela é em espanhol, porque os entrevistadores que estão fazendo lá contigo, eles também querem saber se você tem uma noção básica do espanhol para você conseguir se virar aqui. Você pode arranhar aquele portunhol, porque não tem como a gente sair falando espanhol fluentemente. Então a gente arranha no portunhol, mas é bom você se esforçar para eles saberem que você tem noção. Hoje, se vocês tivessem a oportunidade de falar alguma coisa antes da prova, antes da entrevista, para vocês mesmas, no passado, o que vocês diriam? Deus sabe o que é melhor. Não importa, Deus sabe, Ele tem um plano, então não se preocupa porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas você tem que dar o seu melhor também, você tem que se esforçar, então estudar, focar e manter a calma porque você fez a sua parte, agora está na mão de Deus, então não se estresse. Exatamente, mas para isso você tem que fazer a sua parte. Estuda tudo que você puder. Se esforça na escola, muda os seus hábitos, assim. Agora, se você tem um foco, você
precisa ir atrás. Se concentrar nisso, dedicar tempo. Exatamente. Já tem a conduta de um médico. Tipo, o médico é uma pessoa que tem que se esforçar, porque ele... Ter a conduta que você teria aqui dentro. E é isso aí, galera. Se vocês têm mais alguma pergunta pra Bruna ou pra Carol, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou voltar a fazer um vídeo com elas, se for para responder essas perguntas. E se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha para ajudar mais pessoas também a se prepararem para a prova da UAP. E a gente se vê no próximo vídeo.